Então, vamos lá, vamos fazer 30 segundos de concentração. Não sei se dá para ouvir o sininho aí. Pedimos ao Grande Espírito, à Grande Mãe, aos sábios, às sábias, mestres e mestres da sabedoria, que nos dê insight, nos dê inspiração, que tenhamos uns estudos com bastante profundidade, com bastante entendimento e alegria. Que assim seja, assim. Oxê, namastê. Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Eu tive que passar para o celular da Gina. Abre aqui para mim. Então, vamos lá, vamos responder as perguntas da aula passada, quer dizer, que foi tendo durante as 11. Então, só que aqui a pessoa colocou a página 11. No meu livro, eu acho que no livro que a pessoa tem é diferente do meu, porque o meu, a página 11 não tem nada, só tem um título, né? Não tem nada, mas aí eu vou tentar responder assim, depois, se não responder, é me colocar o capítulo e o parágrafo, que daí aí eu consigo achar onde a pessoa está vendo. Então, vamos lá. A alma da consciência do homem que revela a vontade espiritual, o amor espiritual e a inteligência ativa, também podemos entender como eu superior? Essa é a pergunta. Sim, nesse caso, sim. Nesse contexto, o homem está se referindo ao ego? Não, o homem aqui ele está se referindo ao todo, né? O homem é nós, é o ser humano, o homem, a mulher, o ser, né? É a estrutura egóica mais o eu superior, não só o ego. Outra pergunta: corpo causal explicado nesse livro é o mesmo que explicado no budismo como causa e efeito? Aí, entre aspas, para os budistas, a vida é regida pela lei de causa e efeito, ou seja, toda ação corresponde a uma reação. Se a ação for negativa, a consequência também o será, mas se a ação for positiva, logo receberá o bem praticado. Tá, isso é o karma, é a lei de causa e efeito. Então, o corpo causal, como é entendido dentro do contexto tanto do Trigueirinho quanto do Paul Bruto, embora o Paul Bruto não use esse termo, é a nossa alma, é o núcleo de alma, é onde está todas as causas. Por isso que os teosofistas, né, usam esse termo corpo causal, é onde está armazenado tudo. Então, eu não sou budista, e nunca estudei o budismo, mas eu entendo que pode ter semelhança, sim. Mais uma pergunta. A morada referida na página 11, então, no meu, a página 11 não tem. Quer dizer, tem, mas só tem o título do capítulo. A morada referida, né? Na página 11, o nível de consciência e realidade tem o mesmo significado da consciência maior e realidade absoluta, respectivamente explicado pelo Pepi. Então, eu não sei porque eu teria que ler o parágrafo para ver o que ele está dizendo com essa morada. Aí, de novo, né, o objetivo da alma, página 11 e 12, que não é o mesmo livro. Tá, podemos entender resumidamente que a alma vem à Terra representada por Hércules, né? Todos nós somos o Hércules dentro desse simbolismo, sim, para evoluir gradualmente através de várias encarnações, interagindo com o mundo objetivo e subjetivo. Exemplo, energia astrológica, prestação de serviço ao mundo até atingir a sua maturidade e libertação para retornar para casa. Sim, pode-se entender isso. Existe alguma influência da astrologia na consagração da ayahuasca e no ritual do Mariri? Então, astrologia, entenda-se as estrelas, as constelações, né? Sim. Então, nós estamos dentro de um universo. Esse universo, a Terra está localizada, girando em torno do Sol, aquela coisa toda. E todas essas constelações têm influência sobre todos nós, sobre tudo que está acontecendo. Isso sim. Então, de uma certa forma, sempre tem influência sobre qualquer ritual, seja de ayahuasca, seja de umbanda, seja de qualquer coisa que você tiver a fazer, sempre vai ter forças, né,
dessas constelações interagindo sobre tudo, né? A todo momento, a toda hora. Como a era de Aquário influencia o nosso ser como ser vivente? Então, aquilo que chama de era de Aquário, né, é a saída da era de Peixe numa nova era, né? Pelo que eu entendo, nós estamos num momento de transição, e essa transição é longa, né? Então, a nova era é cada um de nós aqui que está tomando consciência e está realizando ela da melhor maneira possível. Instrutor de Hércules se refere ao eu superior. Em alguns momentos, ele está se referindo à própria alma, né, que em relação à personalidade, ela é superior. A alma é superior em relação à personalidade, e, e o eu superior, ele tem mais conhecimento, tem mais potencialidade, né? Ou seja, está acima da própria alma. Página 21 também, que é diferente, então eu já nem olhei. Os portais simbolizam as novas etapas da evolução ou novos níveis de consciência. Então, podemos entender que esses novos degraus podem ocorrer independentemente das etapas da reencarnação, ou seja, numa mesma vida. Sim, é possível que possa ocorrer numa mesma vida, mas isso se a pessoa já vem numa... A gente tem que lembrar que a gente está numa sucessão de vidas, né? A gente que está aqui hoje, nesse espaço-tempo aqui, vocês aí assistindo, eu aqui, nós já existimos muitas e muitas vezes, né? E essas etapas nós estamos sempre passando por elas. Mas numa mesma vida, todas essas etapas que estão no capítulo, também a gente está passando de forma diferente por várias delas, né? Não é a gente fica preso numa... Sim, enquanto você não transcende deter- determinada fase dentro de você mesmo, e é o que é justamente isso que a gente vai estar falando no capítulo de hoje, né? Você não consegue dar um salto maior, mas isso não quer dizer que outras etapas estejam acontecendo também concomitantemente. Então, é assim que eu entendo. Então, Gina, estou devolvendo o seu celular. Espero ter respondido. Se não foi respondido a contento, aí depois me numere as páginas. Não as páginas, me numere o capítulo, ou manda um PDF, que daí eu consigo entender melhor. Então, vamos lá. Hoje nós estamos no livrinho do Trigueirinho, na hora de crescer interiormente. Então, hoje nós passamos para o capítulo 2, né, ou o segundo trabalho de Hércules, que é o touro da ilha sagrada. Então, vamos lá, pouca iluminação aqui para ler, mas eu consigo. A partir do momento em que Hércules resolve colaborar com a sua evolução, a sua vida, as ações passam a ser não mais isoladas, mas sim partes de um grande todo. Por esse motivo, o que aconteceu durante a captura das éguas, vocês devem lembrar do estudo passado, foi observado por seres que conscientemente o velavam de dimensões mais sutis, a fim de ajudá-lo a corresponder a um elemento de um grande plano evolutivo. Assim também se dá com todos nós, à medida que nos entregamos ao serviço no mundo e nos esquecemos de nós mesmos como pequenos egos humanos. Esse plano vai se descortinando diante da nossa compreensão, segundo veremos. Quanta vez cremos executar uma atividade própria em nível individual, sem percebermos que se trata do trabalho de uma hierarquia de seres supraconscientes, da qual cada um de nós é considerado prolongamento. Células inteligentes que somos de um grande organismo vivo que vive para manifestar o bem. Esse parágrafo que é grande, mas é bem interessante, né? Está nos mostrando aqui que nós somos parte de um todo maior. Isso é fato, né? A gente está dentro do universo, né? Existem muitos seres em dimensões além
A gente tem que lembrar que a gente está na dimensão, se a gente for ver assim dentro de uma escala, a gente está na dimensão mais baixa, no sentido que é a mais densa, né? Mais densa porque estamos numa direção e numa dimensão que a gente chama de material. E outras dimensões mais sutis, o próprio astral já é mais sutil, quinta é mais sutil, e aí vai, né? Bem mais sutil, bem mais sutilizada do que essa nossa aqui. E dentro dessas dimensões existem seres, consciência, né? Quando eu falo seres, são consciência, né? Sempre é importante lembrar disso, né? E essas consciências também elas estão atuando dentro da terceira dimensão através de nós, né? Dificilmente eles agem diretamente nos acontecimentos, é sempre através dos seres humanos. E nós, como seres humanos, quando estamos conscientes, então já conseguimos entender bastante o processo, somos instrumentos dessas forças e que nós fazemos parte dela. Que queira ou que não queira, nós fazemos parte. E aí a gente acaba fazendo as coisas, às vezes pensa que está fazendo por si mesmo, e às vezes não, a gente está seguindo um comando sem saber, inconsciente, né? Até nos tornarmos seres conscientes, ou seja, saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Isso demora um tempo. Então vamos aqui, vamos dar sequência, né? Nessa segunda história, figura um grande ser que preside a esse ser onisciente dirige-se ao instrutor de Hércules e diz-lhe que o fracasso, quando bem compreendido, garante o crescimento da consciência. Isso é importante, né? Porque a gente vai ver mais adiante, ele mesmo fala que não existe fracasso, né? O que existe é experiência. A gente vai lá, às vezes erra, né? E depois se toma consciência, aprende com aquele erro, aquilo gera crescimento para a gente. Adverte-o ainda a deixar Hércules prosseguir e ir ao encontro da tarefa seguinte, atravessando o segundo portal. Após receber a voz interna do grande ser, que a tudo preside, o instrutor ordena a Hércules que passe pelo portal. O herói vai, assim entra em uma nova etapa. Solitário e triste, após a experiência anterior com as éguas malfeitoras, mesmo assim ele envereda pela luz de uma nova fase. Então, isso aqui é quando a gente começa a mudar de fase e começa a aparecer provas novas, né? E isso, às vezes, para a gente é importante, né? A gente fala, pô, a gente acabou de passar por um monte de coisa, depois começa a vir outras coisas, sim, sempre vai vir outras coisas que é para a gente continuar o nosso crescimento. Então, oh, meu Deus, encontra de imediato uma formosa ilha onde um labirinto confunde os homens, seduz todos com as promessas de gozo. Procurando atravessar o oceano em busca de tal ilha, Hércules tem como meta capturar o touro tido como sagrado que nela habita. Chegando lá, procura-o pacientemente, percorrendo vários locais, numa longa peregrinação. Sozinho dessa vez, em sua busca, Hércules prossegue e é atraído pelo brilho de uma luz. Trata-se da luz que reluz na própria testa do touro. Então, aqui ele já começa, né, a enxergar esse touro que ele tem que capturar, e esse touro, né, por algum motivo ou por uma luz superior, ele começa a brilhar na testa dele, começa a ficar mais fácil de achar esse touro. Então, Hércules chega ao esconderijo do touro, mesmo sem poder contar com mais ninguém, ou seja, ele está sozinho com ele mesmo, né, nessa parte aqui. Ele captura e monta o touro. Assim montado, Hércules atravessa o mar, deixando atrás de si a ilha, né? E volta para o continente, levando o touro com ele. Quando ele chega no continente, lá tem três seres, portando um único olho no centro da testa, que aguardam Hércules. De forma misteriosa, eles também observam o progresso, os seus progressos, ou seja, o progresso de Hércules.
né? Principalmente sua façanha de atravessar as ondas do oceano. Logo que chega à terra firme, Hércules é recebido pelas três criaturas, que segura o touro, e aí libera Hércules desse encargo agora de continuar com o touro. Esses seres irradiando grande poder, sabedoria, como que tentando Hércules, faz-lhe algumas perguntas. Por exemplo, qual o motivo da sua estadia ali no continente? O herói responde de maneira decidida que queria ter o touro sobre o seu comando, o seu controle, o seu comando. Em seguida, informa que o rei da ilha, que até então mantivera o touro prisioneiro, tenciona conquistá-lo. As três criaturas perguntam-lhe também quem o mandara buscar o touro e salvá-lo daquele rei. Hércules demonstra-se consciente de seu caminho, respondendo que foi dentro de si mesmo que ele foi nessa busca de capturar o animal, né? E que tinha sido guiado por uma luz sagrada no momento de encontrá-lo. Então, tem algumas coisas importantes, né? Ele vai sozinho, mas tem uma luz que guia ele. E depois disso aqui a gente vai estar explicando, mas é importante a gente ler e entender o que ele fez, né? O instrutor que acompanhava aquela cena faz-se então visível. Aproxima-se, observa com alegria que o guerreiro está de mãos vazias. Voltara de sua tarefa sem contar vitória. Isso é importante também, né? Às vezes a gente faz uma coisa bonita e tem a necessidade de falar para todo mundo, né? De colocar no Facebook, no Instagram, sei lá o quê, dizendo que apenas o touro foi resgatado, que agora aqueles três homens já tomaram conta dele. Depois disso, Hércules pode finalmente repousar sobre um tapete de relva. O instrutor afirma que realmente a tarefa está concluída e que foi um bom trabalho. Relativamente fácil, a ausência de dificuldades pode se dever ao fato que Hércules jamais estipularam preço como recompensa e nunca fora menos solícito, embora nada esperasse da façanha, né? Então, aqui é aquela tal coisinha, né, da gente fazer as coisas, fazer por fazer e fazer bem feito e não esperar reconhecimento, não esperar tapinha nas costas, que bonitinho, parabéns, né? É fazer o que tem que fazer porque é um dever fazer, né? É uma honra fazer e é um dever fazer. É importante isso. Trabalhos espirituais, quando nos são dados, né? Isso tem muito valor, porque é uma oportunidade muito grande para a gente tá crescendo, né? Como ser. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Que aqui termina a história, né? Essa historinha é bem curtinha, né? Ele vai na ilha, lá pega o touro, traz o touro, atravessa o mar, é cheio de simbolismo, né? E aí, agora a gente vai ver todo esse simbolismo aqui, a gente vai começar a ter um entendimento melhor. Então, nessa história, a gente depara com um personagem importante, que é o grande ser que preside, né? Ele encontra num nível além do instrutor, também em termos de capacidade com consciência. Então, ou seja, ele está acima do próprio instrutor, ou seja, ele está acima da própria alma de Hércules, né? Ou seja, além da nossa alma, tem aquilo que a gente chama de eu superior, né? Que nesse caso aqui deve ser o que o Trigueirinho deve estar se referindo. O que é esse ser? Existiria uma hierarquia de seres em órbita nessa Terra, que aqui ele começa a levantar questões. Qual seria a sua função e que contatos teria conosco, ainda humanos? Essas questões se levantam, irão suscitando resposta dentro de cada indagador em seus momentos de reflexão no decorrer dessas viagens. Ou seja, aqui ele está colocando para a gente pensar e refletir, né? Em algum momento a gente para e faz essa pergunta internamente, né? Existem seres que presidem o planeta? Sim, existem seres que presidem o planeta. O mundo, o mundo, como é que a gente vai falar? O mundo espiritual, né? O universo,
é cheio de seres, e cada seres é responsável, tem seres responsáveis pela galáxia, tem seres responsáveis pelo sistema solar, né? E tem seres responsáveis pelo planeta Terra. Isso daí a gente vai descobrindo ou vai se percebendo com o passar do tempo, né? Outro fato digno de nota que o segundo trabalho de Hércules revela é que não há fracasso. Isso é importante, não há fracasso, há experiências, né? O trabalho anterior foi considerado mal feito, porque vocês lembram, né, que daí ele foi, laçou as éguas, deixou para o amigo dele, o amigo dele não tinha a mesma capacidade dele e acabou morto, né? Acabou morto por esses animais e ele teve que recolher tudo de novo e refazer todo o trabalho. Tá aqui, foi isso que eu falei. Então, aí ele tem essa segunda oportunidade, né? Somente em níveis emocionais e mentais, experiências que desagradam, são vistas como fracasso de um ponto mais elevado. De um ponto mais elevado, que é onde somos observados por vistas mais amplas, o fracasso não existe. Ou seja, né? É quando a gente começa no processo de retorno para casa, ou da busca, ou né, de estar se entendendo a si mesmo, de se reencontrar, de atingir dimensões superiores, aquela coisa toda. O Figueiredo está falando que nós somos observados. E somos mesmo, né? É, e dentro dessas observações são nos dadas oportunidades e provas, né? Provas sempre tem, né? Quando a gente pensa que já atingiu um patamar, vem outras provas, e vem outras, e vem outras, e as provas estão sempre aí. Estão sempre aí, e a gente tem que estar atento, ver como é que você reage às provas ou desafios, né? Se você fica ansioso, se você já não consegue mais fazer, né? Você começa a xingar ou entrar em desespero, e aí vai. O que importa é a experiência feita, a vivência similar, o desenvolvimento do ser, né, do homem. Tudo o que leva à transformação é válido. Por conseguinte, a morte do amigo, né, e o fato de o herói precisar capturar novamente as ervas, né, for, não são, na verdade, um fracasso total, foi experiência, ele aprendeu com aquilo. Por essa experiência que levaram Hércules a refletir, a sofrer, a pensar de novo. Após assimilar sua experiência, ele já está apto a atravessar o segundo portal e encontrar outra tarefa à altura de sua compreensão, agora mais desenvolvida. Mas você vê que esse trabalho que ele fez no segundo portal foi facinho, né? Facinho para ele, porque para a gente, como a gente vai ver aqui depois, é um trabalho de Hércules e que pode levar, às vezes, mais de algumas encarnações até conseguir superar, né? Mas a gente vai vendo isso aqui devagarzinho e que vai entender por que eu estou falando isso. Quem já leu o capítulo, acho que já entendeu um pouco. Enquanto o primeiro trabalho, a parte humana de Hércules é equipada com a mente, a sua tarefa é adequar sua mente às necessidades reais. Na segunda parte humana do indivíduo, já equipada com o elemento desejo bem robustecido, precisa ser transformado, trabalhado e transformado. É o nosso corpo de desejo, o nosso corpo emocional. O touro que figura nesse trabalho simboliza o sexo em todos os seus aspectos, desde a força criativa até o desejo animal. Você vê que dentro da sexualidade a gente tem da parte animalesca até o divino, dentro essa frequência que nós chamamos de energia sexual, né? A partir do momento que a gente começa a assimilar melhor essa energia e ela começa a se transmutar e começa a se elevar, aí começa
a energia criativa para esse ponto de energia na garganta, né? Ou do laríngeo, ou quinto chakra, cada um dá o nome que quiser. E aí, a partir daí, essa energia começa a se tornar criativa dentro dessa realidade que nós estamos. Aí nós podemos criar muito mais coisas, né? Fazer muito mais coisas. Quer dizer, vamos nos tornando canais cada vez melhor para que o divino, né, o plano divino, a gente comece a tomar, oh meu Deus do céu, a gente começa a tomar consciência, né, ter uma consciência maior, começa a manifestar aquilo que o plano divino quer de nós dentro dessa dimensão. A ilha, com seu labirinto, representa a grande ilusão, o eu separado. A totalidade do desejo, o continente onde está Hércules, leva o touro domado à consciência ao eu superior. Deixa eu ler mais devagar, porque ficou estranho. A ilha, com seu labirinto, representa a grande ilusão, o eu separado, ou seja, aquela coisa de que a identificação com o ego, né, coisa que nós já estudamos, e esquecemos que fazemos parte do todo, que tem um eu superior, que tem a alma. Então, essa é a grande ilusão, achar que só existe aqui e essa identificação com o ego. A ilha, a totalidade do desejo, o continente, para onde Hércules leva o touro domado à consciência do eu superior. Né? O continente para onde Hércules leva o touro domado à consciência do eu superior. Quer dizer, quando a gente sai dessa ilha do emocional e dos desejos, a gente simbolicamente vai para o continente, onde simbolicamente representa o eu superior. Nesse episódio, nessa etapa do desenvolvimento da alma, Hércules é ainda uma unidade que tem consciência separada, dividida do continente pelo mundo da ilusão, o oceano, na qual ainda vive. Montar o touro significa que controlar o sexo. Note-se que esse não é massacrado nem morto, mas montado e guiado sobre a maestria do homem. Então, essa é a questão em relação aí à sexualidade, à energia sexual. Não é destruir, não é reprimir, é aprender a transmutar essa energia. Transmutar para que, de tal forma, ela. Aí é sozinha, não adianta fazer exercício para buscar a energia lá de baixo, fazer subir. Né? Isso não resolve, não. O que resolve realmente é a transmutação dentro de si mesmo. Né? É o desapego, é a busca de superar, é controle do desejo, é o uso da energia sexual a nível físico moderadamente, e aí, por aí vai. Né? Aqueles que vivem no continente simbolizam o uso correto da energia. Na sua natureza animal, Hércules é o touro. E na sua natureza superior corresponde a esses homens corretamente polarizados e que por isso têm um, ou seja, são seres que já transcenderam a matéria, falar assim. Os homens são três. Então, vocês lembram que tinham três homens na ilha com um olho só. Né? Então, os homens são três, porque cada um corresponde a determinado aspecto divino da alma. E aí ele fala desses três aspectos divinos da alma: a vontade espiritual, amor, sabedoria e inteligência ativa. Ou seja, tudo isso está dentro de nós. A nossa alma tem acesso a todas essas potencialidades e ela em si mesmo é essas potencialidades. Todo o nosso trabalho que a gente está fazendo, né, esse grupo de estudo, que a gente fala de fazer meditação, faz trabalho com ayahuasca, faz trabalho com isso, é para isso, né? Para a gente chegar uma hora conseguir se perceber, né, conscientemente, além a nossa própria existência como consciência e existência, além do corpo físico. A saída astral, que o pessoal fala, tudo bem,
é uma forma de você perceber que você tem vida fora do corpo. Mas o que nós estamos falando aqui é além do astral, né? A alma está bem além do astral. Né? Lembrar disso. Né? A alma está acima do mental superior. O astral está bem aqui. Depois do físico, etérico, já é o astral. A alma, né? Aí, se fosse fazer uma graduação, tá? Embora está tudo junto e existindo concomitantemente, mas se fosse fazer uma divisãozinha de casquinha de cebola, né? Nós teríamos corpo físico, corpo etérico, né? Corpo emocional, que é o corpo astral, mental concreto, que é essa mente nossa aqui, e o mental superior. Depois do mental superior, aí teríamos o corpo causal, né? Ou o corpo de Ananda, da bem-aventurança, as tradições chamam. E que é a nossa alma, né? É a origem do eu, né? Nosso eu manifestado aqui, em corpos vivos. Perguntas até agora, meus amigos, minhas amigas, estudantes? Enquanto vocês pensam aí, eu vou pegar um chá que a garganta secou. Vamos dar sequência aqui. E aqui ele vai, a partir de agora, ele vai começar a explicar, né? Está explicando aqui para nós, todo esse simbolismo aí é importante. É importante para a gente ir pensando e refletindo, e fazendo analogia, né? Se percebendo, se olhando. É isso que é o interessante desses mitos, né? Nos permite isso, é uma forma de facilitar o entendimento. Então, vamos lá. O continente, como vimos, simboliza a consciência superior não separada, não separatista. Controlar o touro e conduzi-lo até lá só é possível depois que o homem se torna solitário. Isso, solitário entre aspas, né, para entender. Isso é, quando assume a própria evolução, sem esperar que outros decidam por ele. Homem ou mulher, né? Óbvio, né? Somente depois de provas duras é que ele estará em condições de controlar a energia sexual. Antes disso, essa energia apenas alimenta e atrai os seus desejos. Menina, põe a Gazé para dentro. A Gazé está na janela aqui pedindo para assistir a aula. Chegou atrasado. Antes disso, essa energia apenas alimenta e atrai o desejo. O labirinto da ilha é vencido somente quando o homem já perdeu uma série de ilusões, pois então as promessas de gozo, né, de prazer, não mais o atraem tanto. Observa-se que a primeira tarefa, com o seu fracasso, foi de capital importância para criar esse clima receptivo dentro de Hércules. Então, aqui como ele está dizendo também, né, o controle total da energia sexual, isso é um trabalho de muitas encarnações, né? Pode ser que a maioria aqui já esteja nessa encarnação onde o trabalho já consegue ser bem desenvolvido. Mas a gente tem que... Primeiro, né, vamos lembrar uma coisa, né? Sexo é bom, sexo é saudável, sexo gera vida, né? É uma energia criativa, né? Senão daqui a pouco vão dizer aqui que a gente está falando que não é mais para fazer sexo, que não sei o quê, não sei o quê. Não, não é isso que a gente está falando. Cada um tem o seu momento, o seu estágio. Então, a sexualidade é de cada um trabalha essa sexualidade no estágio que está. E o que ele está falando também é que, depois, acho que mais lá na frente fala, é que se tornar celibatário, né, não é reprimir o sexo, né?
reprimir a sexualidade enquanto você ainda não está pronto, não vai levar a lugar nenhum, né? Só vai travar a pessoa e aí que a mente vai ficar mais querendo, pensando em sexo, em sexo, em sexo, em sexo, né? Então, isso é um trabalho interno e gradual que cada um vai se perceber e vai vendo como pode trabalhar isso da melhor maneira possível. Mas, em via de regra, como em qualquer coisa, né, é sempre bom lembrar, né? Moderação, né, em tudo, né? Para comer, para sexo, para tudo. Né? É moderação, né? Não é ficar que nem doido, né? Para fazer tudo. E no primeiro desejo já se vai, já se joga, né? Esse controle vai vindo aos poucos, e com o tempo e com os anos, né? E às vezes em várias encarnações também. Esse segundo episódio mostra, pois que o relacionamento do indivíduo com a energia sexual depende de seu grau evolutivo. Foi o que eu acabei de falar. Não há dois indivíduos em pontos iguais. Portanto, não há fórmula para esse relacionamento. A educação, a atitude e a aprendizagem do homem ou da mulher, ao confrontar-se com essa energia, estão diretamente ligadas à consciência que ele pode atingir. Bem, é bem lúcido o parágrafo. Né? Em seus notebooks, Paul Bruto, aqui ele cita o Paul Bruto, né? A gente tem que lembrar que o Paul Bruto era o mentor dele, né? Esclarece melhor o assunto, apresentando as 4 etapas correspondentes à evolução do homem em relação à energia sexual. A fim de sintetizar o estudo feito aqui, considere eficiente o exame desse quadro organizado segundo esse ensinamento. Ou seja, isso aqui é esse quadrinho que está aqui embaixo, quem tem um livro, acho que todos têm, porque foi mandado um PDF aí, é bem interessante. Mas eu vou dar uma lidinha aqui para a gente poder estar entendendo melhor. Então, isso aqui é do PIBI. PIBI a gente já conhece bastante, que a gente já bastante não, pelo menos já tem conhecimento, né? Estudamos aí uns 6 meses e vamos retornar aí. Então, o homem comum não está particularmente interessado mais de com uma boa vida, permanece nas aspirações convencionais. Não procura orientação alguma de ninguém no campo do sexo, a não ser para ter mais prazer e bem-estar. Isso aqui é o ser humano comum, basicão, né? Agora aqui ele começa. Aspirante inicial. Aspirante, um estudante, o termo é o mesmo. Então, aspirante inicial usa uma disciplina sexual moderada. Tem ritmo em suas práticas sexuais. Compreende a natureza da força sexual. Impõe-se limites nesse campo. Isso é importante, né? A partir do momento que a pessoa começa a ter consciência dessa energia e saber que isso é uma energia importante, cada vez que tem relações sexuais, está trocando energia ou tá desperdiçando energia, né? E aí é importante isso. Quanto ao uso da energia, aceita ou não a orientação de alguém mais experiente. Esse é o aspirante inicial. Aí depois, nesse mesmo quadro, né, ao lado direito, a gente tem o aspirante avançado, aquele estudante que já está há bastante tempo no caminho, né? Ele já está mais dedicado. Então, vamos lá, o que o aspirante avançado faz, né? Busca atingir o mais alto padrão possível de autocontrole. É capaz de abstinência total quando não ligado a ninguém. Procria, se necessário, porém de forma qualitativa e não quantitativa. Nesse caso, cabe eventualmente orientação por parte de alguém mais experiente. Então, buscar pessoas que já transcenderam a energia sexual, né? No caso, tem que buscar seres que já passaram por essas etapas, né? Sejam encarnados ou desencarnados. Aqueles que têm dificuldade, né? Ou que
pretende começar a elaborar essa energia, essa é a via de regra, né? Ou quando tomar ayahuasca, a consciência estiver ampliada, né? Dentro dessa consciência expandida, bem expandida, né? É buscar ver o que pode fazer dentro de si para melhorar e para transcender. Agora, o indivíduo realizado tem total controle da energia sexual, não tem mais desejo nem paixão, isso aqui já é iluminado, né? Não necessita de regra, procria quando necessário a título de serviço, provê corpos físicos para almas evoluídas. Nenhum conselho e nenhuma orientação externa é cabível para o indivíduo. Está iluminado? Então, vamos dando sequência aqui. Talvez a gente não consiga acabar hoje esse capítulo. Se não acabar, não temos pressa também. A gente tem essa existência para estar estudando. Então, perguntas até aqui, meus amigos, minhas amigas? Está todo mundo bem entendido, o texto está bem explicado, as minhas explicações estão ótimas, nossa, isso é muito bom. Tem dúvidas. Que bom. A questão não é nem ter as dúvidas, pai, é formular ainda. Então, mas durante a semana formula, manda por escrito. Sim. Perguntas é sempre bom. Eu gosto. Antes de mais nada, lembre-se que o touro que figura nesse trabalho é símbolo de força criativa, que, se redirecionada, transforma-se em um tipo não sexual de energia, útil para outros fins além da procriação. Lembra-se que a energia sexual, né, aquilo que a gente chama de energia sexual, é uma das energias mais fortes que a gente tem no planeta. Ela consegue gerar vida, né? Junta-se um homem e uma mulher, está lá, gera uma outra vida. Então, o poder de criação é gigante, né? Se a gente consegue ter controle sobre essa energia de tal forma que ela transcenda para níveis superiores, a gente com certeza vai ter acesso a outras possibilidades. Não estou falando isso que é para ficar reprimindo, que é para ficar não é isso. Estou falando utilizar de maneira moderada, utilizar de maneira saudável, né? Ter consciência, né, que essa energia existe e aí começar a usá-la, né? Direcioná-la, né? Mas esse direcionamento é automático. Né? Foi o que eu falei, né? Se ficar querendo direcionar para fazer subir, 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 a experiência mostra que não é por aí, não. A experiência de sábios, né? Que a gente conhece, que já ouviu. A melhor forma é o desapego. A gente vai desapegando das coisas, vai desapegando, desapegando, desapegando. Aí a própria energia também do desejo sexual vai sendo transmutada e uma hora transcende. Examinando o quadro, né, anterior, pode-se facilmente encontrar o próprio ponto de evolução em termos do uso dessa energia e perceber quais os passos a serem dados a seguir. Então, aqui ele sugere, né, para olhar esse quadro do Pipi aqui e ver em que quadro, em que parte que a gente está. Está no homem comum, né, no aspirante inicial, no avançado ou no realizado. É sempre bom a gente se olhar, né? É interessante. Pelo menos dentro dessa energia. Examinando o quadro, tá, pode ver o próprio quadro de evolução, melhor ler o de novo. Examinando o quadro anterior, pode-se facilmente encontrar o próprio ponto de evolução em termos do uso dessa energia e perceber quais os passos a ser dados a seguir. Atente-se, contudo, para o fato que na escala evolutiva não saltam degraus e não existe sempre algo que podemos fazer para galgarmos o degrau seguinte. O que ele está dizendo aqui? Que não tem jeitinho brasileiro, não tem gambiarra para a gente passar de estágio. Que aqui, ou você superou aquela fase ou não superou. É lógico, embora você está no trabalho de uma fase,
Outras fases já estão concomitantemente existindo, mas o que ele está dizendo? Enquanto você não supera, enquanto você não passa de ano, você não vai para o ano seguinte. É igual a escola. Você está lá na graduação, no segundo grau, não importa, né? Enquanto você não passar, você fica de segunda época naquela matéria. Você vai, né? Você vai As galgando lá. DP da vida, né, pai? Você está em DP ali. Mas aí chega uma hora que se você não resolve a DP, daí você não tem mais como seguir em frente, assim, né, para dimensões muito superiores. É isso que ele está dizendo. Eu estou tentando passar isso de uma forma mais inteligente. A analogia aí foi Para, boa. então, aqui, para montar o touro, levando da separatividade do desejo pessoal ao continente do bem grupal, são necessárias a cooperação da mente e da vontade e da reeducação do ato de respirar. Aqui ele está dando algumas dicasinhas. Né? A mente coopera quando compreende a verdadeira ideia do celibato, que sem a conotação normal do dicionário adquire outro sentido. Aqui ele vai explicar. Entende-se aqui por celibato, eu acho que todo mundo sabe o que é celibato, mas acho que talvez valha explicar. Celibato é aquele que faz o voto de não ter relações sexuais, né? Isso em todo sentido. Por toda a energia, entende-se por celibato a polarização de toda a energia mental da criatura em um só ponto. Né? Então, a partir do momento, você se foca todo em um só ponto, então toda a sua energia dirige-se para aquela, para aquela direção. No caso, né, a alma é o centro de sua consciência, que passará a ser a única meta do indivíduo. Então, é quando você está na busca, né, do eu superior, aí você mantém toda a energia lá. Ou pelo menos busca fazer isso, né? Aí cada um no seu estágio, né? Como a alma completamente voltada para o próprio propósito e a mente nela concentrada, temos a ação. Então, quando a própria alma já está atuando sobre o indivíduo e a mente também ali já está concentrada, aí a gente tem ação, sentimento e pensamentos corretos. O homem está assim com a energia unificada em direção à sua alma e é, portanto, celibatário. Então, celibatário é desse tempo, né? O ser que toda a energia dele já está em direção ao eu superior, né? Ou à própria alma. Né? Eu sei que usa termo alma, usa eu superior, mas cada autor está usando um termo e tem o seu linguajar próprio. O Teguerin também ele tem se eu não me engano, ele tem um livro bem grossinho que chama Glossário Esotérico. Ele explica vários termos dentro dessa como é que chama? Como é que eu vou falar? Dentro desse esquema, né, do qual ele fala. Então, ele explica vários termos, aí tem um facilitador para entender a filosofia. É isso que eu queria falar, a filosofia dele. Mas cada autor sempre vai mudar termos, mudar nome, porque é para poder entender, né? E ele poder explicar. Senão ele fica falando o termo dos outros, não adianta muita coisa. Então, vamos seguir em frente aqui. Um outro aspecto a ser considerado é o da reeducação do ato de respirar, que novamente nós voltamos para a respiração. Trata-se de diminuir o nosso número de respirações por minuto, as respirações pausadas, rítmicas, não excessivas, permite um intervalo maior entre a inalação e a exalação, e entre essa e a seguinte. Quando esses intervalos são suficientemente longos, através deles exprime-se a vibração da alma na mente e a mente no cérebro. Assim, tal estimulação, a integração da personalidade é facilitada. O que é importante aqui do que ele está falando para nós, né, para todos nós? Né? Se a gente começa a prestar atenção na própria respiração no dia a dia,
Então, o fato da gente levar a atenção para a própria respiração, só isso já começa a criar uma normalização dentro da respiração. E muitas vezes a gente começa, altera a respiração. É só a partir do momento que você começa a observar, você vai ver pessoas que estão ansiosas, nervosas, a respiração está acelerada. Pessoas que estão calmas, estão em estado mais tranquilo, ou quando está meditando, você vê que a respiração fica bem lenta, quase parando. Quando você entra em meditação ou entra em estágio bem elevado, no estado meditativo de silêncio, de contemplação, de samadhi, a respiração parece que quase para, né? Porque a mente está calma, né? A mente está calma. Então, é aquilo que eu já falei, aquilo que foi falado, né? Lá no início, quando a gente estava estudando, né? A mente, né? Segundo algumas tradições, já vai acabar minha bateria, já tem 20%, mas dá para terminar. É, a mente e a alma, ela vem junto. É um pacote só, né? A mente e a alma vêm junto, agora foi bom, sim, a alma vem, depois vem a mente, mas tá, a mente e a respiração, ela tá junto. Então, a respiração é o freio da mente. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas isso é um conceito importante para se lembrar. Por quê? Porque isso é muito útil, principalmente quando você se perceber ou acelerado ou nervoso, presta atenção na respiração ou segura a respiração por 30 segundos ou 15 segundos. A mente é que nem puxar um freio de mão. Ou quando você quer meditar, a mente está muito agitada, respira, segura a respiração. A mente, ela, ela tem que dar uma parada. Né? Ela não consegue. É lógico que não vai parar sempre, mas ela dá aquela freada. Né? É puxar o freio de mão. Então, a hora que você aprende a utilizar a respiração ou prestar atenção na respiração durante o dia, a tua mente começa a ficar mais calma também, né? Óbvio, né? É simples assim. E aí, quando ela fica mais calma, começa a ter intervalos pequenos, né? Lógico que é de microsegundos entre enquanto você respira e enquanto solta a respiração. A hora que você inspira, não, isso normalmente. Aqui eu tô, né? Aí tem um tempinho, aí tem um outro delayzinho lá embaixo. Então, esses delayzinhos é o espaço entre pensamentos, o silêncio que existe, né? Óbvio que é de microsegundos, mas existe. E mesmo quando a mente tá com aquele turbilhão de pensamento, entre um pensamento e outro, existe intervalos de microsegundos ali. Pelo menos é isso é o que diz a tradição, né, da sabedoria já antiga. Né? Microsegundos. Você vai dividir segundo por micro, vai dar alguns milésimos aí, mas existe. E é isso. Então, toda vez que há um intervalo de pensamento, automaticamente a energia da alma está fluindo. E ela flui sempre ali. Por isso que a energia da alma está ali fluindo, fluindo, dentro daqueles microsegundos. Se você consegue normatizar a sua respiração de tal forma que esses intervalos sejam um pouquinho maiores, né? Esses microsegundos aumente aí, né? Aumente um pouquinho mais, a fluidez da tua própria essência, da sua própria alma é maior. É isso que ele está falando. Mas aí é só começar a prestar atenção, né? Começar a prestar atenção dentro da própria respiração. Como eu tinha previsto, não dá para acabar hoje, mas não tem problema, nós acabaremos na próxima semana, e na próxima a gente termina essa e começa a outra, não tem problema também. Melhor ir devagar e tentar uma compreensão maior do que ficar acelerado. Né? Não tem pressa, pressa para quê? Né? Não vai acabar o curso, e não é curso também, é só estudos. Que bom que tem material para a gente estar estudando na próxima semana. Então é isso, meus irmãos. Minha bateria está em 16%. O celular ainda continua sem energia elétrica. Agradeço a presença de todos aí. Bom estudo. Leia o livro, né? Leia já antecipadamente os outros capítulos. É interessante, vale a pena. Aí se anote, grife,
peça para perguntar, que a gente vai estar aí respondendo aí na medida do possível. Aí. Tá bom? Estou vendo gente nova aí, gente que eu não vi aqui no grupo. Aqui é que eu estou com o celularzinho pequeno, rapaz. Isso aí. Mas bem-vindos aí, vocês que eu estou vendo aqui embaixo. Alegria aí. Estamos Tudo bem? estudando aí. Tudo Beleza? jóia? Tudo bem? Tudo bom. Um abraço aí. Bem-vindo, hein? Bem-vindo, Alegrias. Então, vamos encerrar. Fechar os olhos aí 30 segundos, antes que acabe a bateria total. Grande Espírito, grande Mãe, né? Agradecemos por esse momento, por esse encontro. Nos traga inspirações, nos traga sabedoria, nos traga sonhos, né? Vamos ter conhecimentos, nos traga insights, nos traga vislumbres. E gratidão por esse momento.